Então, nesta videoaula, nós vamos iniciar a solução de exercícios sobre o método das frações parciais. E neste vídeo, vamos resolver um exercício contendo uma fração parcial que tem apenas raízes reais, sem multiplicidade, no denominador. Então aqui está o meu denominador da fração parcial. O que eu tenho que primeiro fazer? Identificar as raízes. Então eu tenho um polinômio completo do grau 3. Não existe método analítico para descobrir estas raízes, tá certo? Mas nós podemos fatorar depois de descobrir a primeira raiz. Então, observando este polinômio, eu vejo que os coeficientes do polinômio são 1, em seguida menos 3, em seguida menos 1 e por último mais 3. Então eu vejo que a soma destes coeficientes é igual a 0. Isto significa que x igual a 1, positivo, é raiz. É uma raiz. Ah, professor, e se x igual a 1 não fosse uma raiz? Não seria um exercício conveniente para a gente fazer, porque a gente ia ter que adivinhar uma outra raiz. Isto não seria impossível, uma vez que eu posso observar o polinômio e tentar as raízes mais próximas. Menos 1, 2, menos 2, a partir daí já começa a ficar complicadíssimo. Então, geralmente, quando esses exercícios estão nesta forma, a gente é bem possível que x igual a 1 seja uma das raízes. Então, agora eu vou pegar e vou fatorar por Brioux-Ruffini, dividindo por x menos 1. Como é que se faz isso? Eu coloco aqui a raiz 1 e agora aqui ao lado eu vou colocar os coeficientes do polinômio completo. Significa que se não houvesse o termo em x ao quadrado, eu teria que colocar o 0. Então, menos 1 e mais 3. Então, repetindo, este polinômio está completo, mas se faltasse algum dos coeficientes, eu vejo ali que é um polinômio do grau 3, portanto, tem que ter coeficientes do grau 2, do grau 1 e do grau 0. E tem todos eles. Se faltasse algum nesta ordem da esquerda para a direita, eu teria que completar com 0. Muito bem. Então, como é que eu faço a divisão? Abaixo 1, este 1. Primeiro termo eu repito. E agora eu vou começar uma sequência de multiplicações e somas. 1 vezes 1, 1 menos 3, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 1, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3, mais 3, 0. Então, de fato, eu confirmo que 1 é raiz, porque o resto deu 0. E qual é este polinômio do denominador? Do quociente, x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Como agora eu tenho um polinômio do grau 2, eu posso agora descobrir os valores de x pela fórmula de Bhaskara. Menos b, 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 4, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3, dividido por 2 vezes a é 1. Então aqui eu tenho que x é igual a 2, mais ou menos. Aqui eu tenho 4 vezes menos 3, menos 12, combinando com o menos de dentro da raiz, dá mais 12. Mais 12 mais 4, 16.
Então aqui eu tenho mais ou menos a raiz de 16 sobre 2. Raiz de 16 é 4. Então 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 2 menos 4 menos 2, dividido por 2, menos 1. Então repetindo, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2 sobre 2, menos 1. Então eu descobri o quê? Que x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 é igual a x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Então aqui dentro está implícita a raiz 1, aqui dentro está implícita a raiz menos 1 e aqui dentro está implícita a raiz 3. Ah, professor, é x menos 3. Por que a raiz é 3? Muito simples. Porque o valor de x que anula x menos 3 é 3. Não é menos 3. Perfeito? Então, se a raiz é 1, o termo que vai fatorar é x menos 1. Se a raiz é menos 1, o termo que vai fatorar é x mais 1. Muito bem. Então, vamos adiante. Então, a nossa integral de x menos 2, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos x mais 3 dx, é a integral de a sobre x menos 1, mais b sobre x mais 1, mais c sobre x menos 1. dx, dx, dx. Eu não posso integrar com essas constantes. Então vamos descobrir quais são essas constantes. Então agora eu vou apelar para a fração apenas. Então eu tenho x menos 1 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 igual a uma soma dada por a sobre x menos 1 mais b sobre x mais 1 mais c sobre x mais menos 3, desculpe. Menos 3. Portanto, aqui também aqui está errado, aqui é x menos 3. Então, isto aqui é igual, o denominador comum disso é x menos 1, x mais 1, x menos 3. E quando eu acerto os numeradores, eu tenho a vezes x mais 1, x menos 3, mais b vezes x menos 1, x menos 3, mais c vezes x menos 1 vezes x mais 1. Muito bem, então os denominadores são iguais, não preciso mais deles. E agora vou desenvolver o numerador. Eu tenho então que a vezes x mais 1, x menos 3, mais b vezes x menos 1, x menos 3, mais c vezes x menos 1, x mais 1, é igual a x menos 2.
Muito bem. Eu posso desenvolver todos esses parênteses? Posso, mas não vou. Eu posso desenvolver todos os parênteses para determinar A, B e C. Como? Eu vou isolar o coeficiente de x ao quadrado, isolar o coeficiente de x e isolar o coeficiente do termo independente. Igualar o coeficiente de x ao quadrado a zero, porque aqui do lado direito não aparece o termo em x ao quadrado. Então, o coeficiente de x ao quadrado iguala-se a zero, o coeficiente de x iguala-se a 1 e o termo independente iguala-se a menos 2. Mas isso vai me dar muito trabalho. Quando fica assim, em termos de raízes reais apenas, sem multiplicidade, é melhor atribuir valores a x para eliminar as outras equações e determinar diretamente os valores de A, B e C. Então aqui eu observo, se eu quiser logo determinar o valor de A, eu vou dar a x o valor 1. Por quê? Porque eu vou eliminar o coeficiente de B e o coeficiente de C. Porque aqui aparece x menos 1. Quando eu der a x o valor 1, esse termo vai zerar e esse também. Então vejamos o que vai acontecer quando eu der a x o valor 1. Para x igual a 1, eu vou ter o seguinte, ó. 1 mais 1, 2. 1 menos 2, 1 menos 3, menos 2. Vezes A é igual a 1 menos 2, menos 1. Portanto, menos 4A igual a menos 1. Daqui eu tiro que A é igual a 1 quarto. Muito bem, já determinei o valor de A. Vamos para o valor de B. Eu vejo que para determinar B sozinho, basta que eu dê a x o valor menos 1. Então vamos lá. Para x igual a menos 1, eu vou ter então este termo x mais 1 vai zerar e aqui o termo x mais 1 também vai zerar. Então eu tenho menos 1 vezes menos 1 menos 1, menos 2. Estou no coeficiente de B. Então aqui, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3, menos 4. Vezes B igual a menos 1, menos 2, menos 3. Então daqui eu tiro que 8b é igual a menos 3. Daqui eu tiro que b é menos 3 oitavos. Passamos agora ao valor de C. O valor de C, eu vou dar a x o valor 3 positivo. Então, para x igual a 3, eu vou ter eliminação deste coeficiente e deste, passando direto para o coeficiente de C, eu tenho 3 menos 1, 2, vezes 3 mais 1, 4, vezes C é igual a 3 menos 2, 1. Determino que C é igual a 1 oitavo. Pronto, já determinei os coeficientes. E agora eu posso integrar. Então observe lá em cima que eu tenho que fazer A vezes dx sobre x menos 1. Como C é o único coeficiente, aqui, aliás, A e C são coeficientes positivos, então a primeira integral é 1 quarto vezes a integral de dx
sobre x menos 1, menos 3/8 da integral de dx sobre x mais 1, mais 1/8 da integral de dx sobre x menos 3. Então, a primeira integral eu tenho 1/4 do ln do módulo de x menos 1, menos 3/8 do ln do módulo de x mais 1, mais 1/8 do ln do módulo de x menos 3, mais a constante. Esta é a solução da integral contida neste exercício. Lembrando que esta integral é o ln do módulo de x menos 1, porque se eu fizer a substituição u igual a x menos 1, vai restar a integral de du sobre u, que já resolvemos algumas vezes aqui no canal. Se eu fizer a mesma coisa para a segunda integral e para a terceira, vou chegar nos mesmos resultados. Portanto, a solução deste exercício é esta que aqui se encontra.